Eu estou tão feliz. Estava pensando aqui que se nós não tivéssemos palavras para ouvir, que Deus jamais faria com a gente, né? Assim, jamais, entre aspas, né? Ele faz o que Ele quer. Mas só de estarmos juntas aqui, né? O tempo que tivemos de mesa, ouvir o testemunho da pastora Érica, ver o amor dessas pastoras aqui da casa, ou pelo menos da cidade, ver uma conferência de uma casa acontecendo em outra casa, é realmente indícios de que o reino do Senhor chegou por aqui, amém? Às vezes chega a igreja, mas não chegou o reino. Então nossa oração é para que o reino de Deus venha através das nossas igrejas, em nome de Jesus. Então quer dizer que eu estou muito feliz por ver Joyce aqui servindo, trabalhando. Joyce é a irmã da pastora Carla e uma amiga, irmã querida. Olha ela, gente, vamos aplaudir ela, ela está bem muita vergonha. Deus tem o dedinho dela também, assim, né? Conhece o nosso ministério, tudo aquilo que Deus tem feito em Garanhuns. Estou feliz por encontrar nossas irmãs do PCA, glória a Deus. Pastora Cris, pessoal de Garanhuns, nós nem sabíamos se nos encontramos aqui. Então, como é bom estarmos juntas como família de Deus. Você já disse para sua irmã, que bom que você esteve aqui esse dia, que bom que eu estive com você aqui. Diga para ela, estou feliz que você estava aqui hoje. Estão felizes mesmo, meninas? Glória a Deus por isso. Então, irmãs, eu me chamo Aline, sou casada com o Júlio, tenho 40 anos, para a glória de Deus. Também, igual a pastora Jerusa, não tenho problema de dizer minha idade, fico feliz em estar vivendo para ver o como. Diga bem alto, irmã, só para eu ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. A gente fica feliz de viver para ver Deus cumprir tudo aquilo que prometeu sobre nós, amém? E sou mãe de 3 filhos. Tenho a Ana Laura de 18 anos, tenho o Otávio, vai fazer 14 agora esse mês, e tenho o Arthur de 11 anos. Sou paulista, nascida na Grande São Paulo, mas vim pra cá com 11 anos de idade e amo o Nordeste brasileiro, amo o nosso Pernambuco, né? Moro em Garanhuns há mais de 26 anos, todo esse tempo lá. Saímos para uma cidade bem próxima, mas voltamos, e me sinto privilegiada por Deus, né, por fazer parte dessa parte do corpo de Cristo aqui no Nordeste. Estou feliz com o tema e espero que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração e encerrando. Vocês já estão muito cansadas ou não? Glória a Deus. Então, amém. Eu estou achando até light, essa é a última ministração, gente, então a gente pode dar a carga total, amém? É que a gente saia daqui com essa sensação. Eu bebi tudo que Deus tinha para mim nesse ambiente. Irmãos, quisera Deus que todas nós entendêssemos que cada ambiente onde a presença de Deus está é uma oportunidade dele fazer algo poderoso na nossa vida. Eu venho de uma família, eu sou a 4ª geração de mulheres de Deus, né? E tenho uma filha que a gente costuma dizer que ama mais Jesus do que eu e minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe está aqui, fica de pé, minha mãe. Por isso que eu sou nova, gente. Olha que mãe, olha que mãe. Minha mãe tem 63 anos. E olha, irmãs, 2 de 20, 3 de 30, não dá o pique dessa mulher. Tem hora que eu digo, mãe, pelo amor de Deus, menos. Porque elas que pegar de 6 da manhã, ela vai para 3 da madrugada linda. Ela ora, ela prega, ela canta, ela dirige, ela cozinha, ela limpa a casa. É um pique daqueles. Depois você toca nela assim, recebe da função em nome de Jesus. E nós somos uma geração de mulheres bem intensas. Vocês já perceberam que ela é intensa? Não, irmãos? Eita, agora! Nós somos aquela herança de mulheres de oração, das mulheres ajoelhadas. Eu me lembro que eu muito novinha ia na terça-feira com a minha avó para o círculo de oração e passava a manhã todinha ali sentada do lado, ela com os joelhos. Minha avó era negra, literalmente, né? Bem escura. E ela tinha joelhos bem cinzas, com calos bem marcantes de ser uma intercessora, orava de joelhos. Minha avó tinha esse hábito de orar de joelhos. Minha bisa, uma mulher de Deus, não sabia ler, mas ela dizia, pegue minha Bíblia ali, a gente tinha que ler a Bíblia para ela, gostando ou não, a pulso ou não, como diz o nordestino. E, enfim, o Evangelho chegou até a minha vida. Depois vocês podem trazer minha mãe, pastora Elbraina pode trazer outro dia para que ela conte o testemunho dela. Minha mãe se afastou do Senhor, se envolveu com drogas, teve uma vida no mundo que custou muito, mas quando ela veio para Jesus, ela entendeu que Deus estava nos dando uma chance aqui no Nordeste, né? Ela também é nordestina, mas foi para São Paulo muito cedo, com 1 ano de idade. E
Deus preparou um Boaz, um remidor para ela, e nós viemos morar aqui em Pernambuco. E eu entendo que foi um presente de Deus para nós, nos tirando de um cenário caótico, onde, como a pastora Jerusa falou, nós estaríamos fadadas a viver aquele mesmo ciclo vicioso de destruição, de morte, de aparente alegria, mas de derrota certa. E Deus nos trouxe para o Nordeste. Então eu amo o Nordeste, porque o Nordeste faz parte da nossa remissão. Nosso Boaz era aqui do Nordeste. Se você tiver a oportunidade de conhecer meu padrasto, né, meu pai, ele é um Boaz mesmo, é um homem de Deus, cheio de amor, e ele nos remiu, e nós tivemos a oportunidade de ver uma nova história aqui. Então tudo que foi falado aqui, é muito bom a gente saber que a gente viveu na pele. Deus mudou a nossa história. E o nosso trabalho com o Ministério de Mulheres é encorajar outras mulheres, é promover nelas a fé suficiente para que elas acessem essa nova história que Deus tem para elas. E é isso que eu quero falar hoje. Hoje o tema que foi me dado, foi lançadas para a glória daquele que me criou, né? Nós vamos falar sobre propósito, nós vamos falar sobre o chamado de Deus para a nossa vida. E eu gostaria muito que você abrisse seu coração. A pastora Ebraina me ligou e me deu outro tema lá alguns meses atrás. E eu disse, meu Deus, Deus estava falando comigo sobre propósito. Mas, se ela me deu outro tema, eu vou me submeter, né? Vou estudar o outro tema. Depois ela ligou e disse, pastora, olha, Deus mudou tudo e a pastora tal não vai poder estar nesse horário tal. A senhora vai falar sobre sou lançada para a glória daquele que me criou. E aí eu fiquei, meu Deus, ministrar mais tarde é ruim para voltar para Garanhuns. E aí Deus me lembrou, o que é que eu estou falando com você? Você ministrar lá sobre propósito. Então eu disse, amém, pastor. Então a gente vai ministrar sobre aquilo que Deus está falando. E há alguns meses, Deus vem falando comigo sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, queridas, eu acredito que Deus está levantando sim um exército de mulheres nesse tempo, né? Na nação. Quem acredita nisso? Amém? A gente vê em várias cidades do Brasil, muitos movimentos, muitas conferências femininas. Isso mostra que Deus está nos chamando para participar daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Minha oração sempre é, Deus nunca me deixe de fora, por favor, eu quero participar. Quantos querem orar assim também ao Senhor? Amém? Deus não me deixe de fora. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Então, nós estamos ouvindo uma santa convocação. E é bom chegar na nossa capital e saber que Deus está falando a mesma coisa aqui em Recife. Deus está levantando mulheres posicionadas. Ainda não somos o volume de mulheres que deveríamos ser, mas nós estamos trabalhando para isso. As nossas conferências têm levantado cada dia mais mulheres, e isso tem acontecido também em Garanhuns, das pequenas, de quantidade eu estou falando, as maiores congregações. Deus está levantando pelotões para formarmos esse exército poderoso. E eu quero te dar uma boa notícia, que você faz parte disso que Deus está planejando. Aleluia! E além, você faz parte daquilo que Deus já está fazendo. E é por isso que você está aqui, para serem encorajadas a se posicionar. E queridas, nós entendemos que essas mulheres são mulheres que Deus tem dado estrutura para viver tempos de crise. Esses dias, Cíntia me lembrou dessa palavra que eu estive pregando há um tempo, né? E o tema da palavra é isso: Deus te fez com estrutura. Porque às vezes nós estamos passando crises tão grandes e parece que a gente não vai suportar. Mas o desafio é a gente crer que Deus nos fez com estrutura para passar por aquilo que nós estamos passando. Você olha para alguém de fora e diz assim, Jesus, eu jamais conseguiria passar por isso que essa irmã está passando. Quem já disse isso? Aí você passa uma situação pior e passa. Porque Deus te dá estrutura para passar por aquilo que você está passando. Então essas são as mulheres que Deus tem levantado. São mulheres fortes, irmãs. Mulheres que mudam o ambiente, mulheres que incomodam o inferno, mulheres que se posicionam a ponto de Deus amanhecer o dia e Deus diz assim, eu posso contar com ela. E eu não sei se essa é a sua oração diária, mas eu quero te encorajar que seja. Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje? Pode contar comigo. Independente do que você está vivendo, se você está na TPM ou não. Esses dias eu descobri que tem uma TPM mais agravada, é outra sigla. Ontem eu fui aconselhar uma moça, um casal na verdade, o casal disse, pastora, me ajude pelo amor de Deus, que o médico diagnosticou uma TPM, isso, é essa daí, TDPM, diz que é o cão, irmã.
irmãs. Diz que o negócio é terrível, é pior que a TPM. Não sei se você tem TPM, mas quem tem sabe o que ele está falando. Diz que é pior. E ele estava dizendo, pastor, ore por mim, eu não aguento mais. Ele não vai orar pela mulher, vai orar pelo marido, porque ele disse, eu não aguento mais. Então, a gente vê muitas circunstâncias em que nós precisamos de uma graça de Deus para enfrentar, mas e parece que está se estreitando. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Assim como o tempo parece estar diminuindo, a gente diz, meu Deus, o dia não dá para a gente fazer, a gente está chegando no fim do ano. Da mesma forma são as batalhas. Antigamente parece que elas vinham, assim, categoria, né? Luta financeira. Depois era uma luta na área da saúde. Agora, irmão, parece que era um combo de luta. É saúde. Vocês estão compartilhando o que eu estou falando? Ou eu estou falando só de algo que acontece lá? Vou nem dizer lugar nenhum. Vai lá nas bandas da nossa igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde está se intensificando. Se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver que tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Mas como a pastora falou pela manhã, a pastora Cris, a gente não pode se apegar a essas coisas. Senão, ao entendimento de que a glória de Deus também será revelada como nunca antes nos últimos dias. Eu tenho provado dessa graça e dessa glória de Deus, irmãos. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor nos acordando manhã pela manhã, nós não estaríamos aqui. São aflições e situações completamente diferentes. A gente está numa luta tão grande, quando você senta 5 minutos de mesa com a irmã, você diz, meu Deus, eu não tenho problema, Jesus. Olha o que minha irmã está passando. E assim tem sido, irmãs, e nós mulheres, nós somos empáticas. Então quando a gente vê uma irmã sofrendo e chorando, a gente sofre e chora também. E se você não sofre e chora, tem alguma coisa errada com você. Porque o Evangelho de Jesus, ele é empático. A Bíblia diz que Jesus andava entre as pessoas e ele se movia de íntima compaixão. A Bíblia diz que quando Jesus deixa os discípulos e vai para o outro lado da margem descansar, a multidão já estava lá. E Jesus não fica bravo, dizendo, esse povo não me deixa descansar. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão. E ele diz, eles são como ovelhas que não têm pastor. Então o Evangelho de Jesus, ele se importa. O Evangelho de Jesus, ele não é indiferente. E como mulheres, nós precisamos aprender a viver isso, irmãs. Porque nós estamos vivendo no centro, onde o Deus desse século chama-se egoísmo. É a minha vida, é a minha história, é as minhas conquistas. Mas quando nós temos uma experiência com Jesus, quando nós entendemos que nós nascemos para sermos usadas para a glória daquele que nos criou, irmãs, aí nós vivemos de forma diferente. E aí uma pega na mão da outra e a gente diz, a gente vai, mas a gente vai junto. Amém, irmãs? Às vezes é rindo, às vezes é chorando. Às vezes é os dois juntos. Eu tenho amigas que às vezes a gente sente que você está aqui, meu Deus do céu. Chora, chora, chora junto. Daqui a pouco ele está gargalhando na cara da gente, que a gente se encontrou para tomar um café e estamos chorando. Ou não acontece com vocês? Mas é isso que tem nos dado condições de suportar as tempestades da vida. E nós vamos chegar do outro lado, como dizia minha avó, cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês são do tempo que cantavam essas canções? Não. Olha, irmãos, eu sei tudinho. Mas não vou cantar hoje não, a gente vai falar da palavra. A gente canta uma ou outra, em nome de Jesus. Pastora Érica é igual a gente, né? Gosta das antigonas. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 4. Já tem mulher falando, eita, ô glória, como é bom saber que vocês estão entendendo aquilo que o Senhor quer falar. Isso é muito bom. Aleluia. Irmãs, eu estou me segurando aqui, uma vontade de chorar e dar um espaço para o Espírito Santo. Aleluia. Nós encontramos o Senhor, irmãs, e isso é motivo de muita alegria. Nós não estamos felizes que nós estamos aqui com o microfone na mão. Isso aqui não é nada, irmãos. Estou feliz de poder compartilhar aquilo que eu estou vivendo com o Senhor, aquilo que Ele fez na minha vida. E eu sei que qualquer uma de vocês subisse aqui teria que falar desse amado maravilhoso que chamou a gente, que nos amou, que mudou a nossa história.
Nós não poderíamos estar aqui, irmãs, se Deus não tivesse entrado na nossa história. Nós vamos falar de uma mulher em que Deus usou também a sua história. Eu não vou poder ler o texto todo para a gente ganhar tempo, mas eu gostaria de ler o versículo 13 e o 14. E diz assim, Esther 4, 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Aleluia. Espírito Santo, por favor, fala conosco do jeito que o Senhor quiser nesta tarde. Nós clamamos em nome de Jesus. Irmãos, eu amo essa história. Quando eu leio essa história, eu amo pensar, imaginar tudo aquilo que Esther viveu, e vocês conhecem a história. A Bíblia não menciona nenhuma mulher na vida de Esther, mas menciona o seu primo. A Bíblia diz que ela era filha do tio de Mardoqueu, e a Bíblia diz que aquele homem cuida daquela mulher. Eles são judeus morando numa terra completamente estranha, sem os princípios de Deus, e aquele homem cuida daquela moça. E aí nós sabemos da história, né? O rei Assuero, ele destitui Vasti ou Vasti de ser rainha do seu reino, e ele libera um decreto dizendo que todas as moças do reino poderiam se candidatar para ser a próxima rainha. E a Bíblia diz que Mardoqueu leva Esther para esse grande momento. Parece aquela história da Cinderela, né? E aí ele leva essa moça para se candidatar. E a Bíblia diz que ela era uma moça bonita, formosa, e ela é escolhida, ela é selecionada para estar ali. E o fato é que Hegai, que era um eunuco, né, que cuidava de toda essa parte de preparar as mulheres para ser do rei, ele seleciona Esther dentre as mulheres que ele vai se dedicar, para que ela pudesse se preparar para talvez ser escolhida. E esse talvez me intriga, porque nenhuma daquelas mulheres que tinham sido selecionadas para estar ali naquele harém poderia ser de mais nenhum outro homem. Ou seria do rei, ou de mais ninguém. Talvez você já chegou num estágio da sua vida cristã que ou você é do rei, ou você não é de mais ninguém, querido. Não dá mais para voltar atrás, não dá mais para procurar outros amores. Nosso coração foi completamente arrebatado pelo nosso amado, e agora nós só temos Ele. Nós só pensamos nele, nós dormimos e acordamos pensando em Jesus. Às vezes eu penso, meu Deus, será que eu estou ficando muito extremista? Porque, irmãos, tudo é dele, por ele e para ele. Os nossos assuntos de mesa tem Jesus. Às vezes a gente marca para ir para o sítio, relaxar, descansar. Daqui a pouco a gente está orando, daqui a pouco a gente está chorando, daqui a pouco a gente está com vontade de orar em línguas. Porque Jesus agora é o nosso rei. Ou somos dele ou não somos de mais ninguém. E Esther se submeteu, irmãos. Ela podia resistir, mas ela foi e se ofereceu como essa candidata. Isso é um resumo da história. E aí eu fui lá ver o que significa o nome Esther. Na verdade, o nome dela em hebraico era Hadassah, né? Que quer dizer murta, ou uma planta conhecida por suas folhas brilhantes e folhas perfumadas. Então, na cultura judaica, ela é um símbolo da beleza, doçura e vida eterna. Então, Esther era um símbolo de doçura. Se você não sabe a tradução do seu nome, querido, eu quero te encorajar, como tarefa de casa, procure a tradução do seu nome. Quem é que não sabe o que significa o seu nome? Levanta a mão. Poucas pessoas. Grande maioria. Quem sabe qual é a tradução, simbolismo, o significado do seu nome? Amém. Ele vai te dar um pouco de norte de como Deus te fez. Qual é a ênfase, né? Qual é o ponto forte da sua identidade?
Deus valoriza. Se você olhar para a palavra, você vai ver. Se você olhar para a cultura judaica, você vai ver o valor dos nomes. E ela, em tese, era uma mulher linda e doce. E a gente vê Deus pegando uma mulher doce e bonita, simplesmente, e domando o coração de um leão rei. Porque no propósito de Deus não é sobre quem você é, mas como Ele te escolheu para funcionar naquele plano que Ele estabeleceu para a sua vida. Porque, irmãs, quantas vezes nós olhamos para Deus, eu até partilhei isso com as mulheres, que um dia desses atrás eu entrei numa crise pela madrugada, levantei para orar, irmãs, me deu uma sensação tão ruim, e eu sei dizer o que é isso, não era demônios, não era um ataque das trevas, mas eu não sei se você já teve a infeliz oportunidade de tirar os olhos 5 minutos de Jesus e olhar para você mesmo. Quando eu comecei, irmã, a orar pela minha vida e pelas minhas fraquezas, me deu um desespero, dizer: Senhor, você errou comigo. Não era para o Senhor ter me chamado, eu não sou a pessoa ideal para aquilo que o Senhor chamou para esse projeto. Porque quando a gente olha para a gente vê o que, irmãs? E eu chorei, eu urrei. Geralmente eu oro, não acordo o marido. Nesse dia o marido acordou meio assustado. Minha filha, o que foi, pelo amor de Deus? Eu disse: meu Deus, chamou a pessoa errada, amor. Eu não sou a pessoa ideal para o propósito tão gigante que Deus chamou. Irmãs, em muitos momentos da sua vida talvez você se sinta assim: Senhor, eu não sou a pessoa ideal para aquilo que o Senhor está chamando. Mas isso é uma característica de quem olha para si mesmo, irmã. Porque se você olhar para Jesus, você vai entender que é Ele, por Ele e para Ele. Então, no projeto de Deus, você não olha para você, você olha para Ele. E aí, quando eu vi esse tema sobre mulher nordestina, pastor Elbraine, a gente percebe que havia muitas similaridades com relação a Esther e a nós, mulheres nordestinas. Vocês me permitem falar nós? Que agora eu já sou, né? 26 anos aqui. Apesar de ter um sotaquezinho de porta, carne ainda, né? Mas eu sou nordestina de cuscuz e alma, amém? É assim, gente? Amor cuscuz, tá valendo. E aí, queridas, quando a gente olha, a gente vai ver, se você vai para o Google, você vai ver que o que se diz sobre a mulher nordestina é que é uma mulher determinada, com coragem, um símbolo de coragem, determinação, força e resiliência. É isso que o Google fala sobre cada uma de vocês, mulheres nordestinas. Então é uma mulher que vence preconceitos, que vence esses estigmas. É isso que a pastora Jerusa falou. Eu sou de São Paulo e eu pensava exatamente isso. Quando minha mãe disse: eu vou me casar e nós vamos morar no Nordeste. Eu pensava nisso, uma mulher grávida, com uma lata de água na cabeça, muita seca, esses cactos por todos os lugares, esse pássaro, mas não era branquinho não, era aquele negro mesmo, passando no urubu. Era assim que eu vi o Nordeste. Mas quando eu cheguei, que o povo, você já foi almoçar no sítio, irmãs? Tomar café da manhã, jantar no sítio? Tem lugar com mais fartura, mas eu nunca vi tanta comida. Tinha cuscuz, tinha batata doce, macaxeira, galinha guisada, bode, carne assada na brasa, e sítio, macarrão. Em São Paulo, você come macarrão, você come arroz e feijão. Não come junto. Gente, era tudo junto e misturado. Eu dizia: cadê aquela imagem da sequidão, do Nordeste seco? Gente, essa é uma terra abençoada, farta. Aleluia. Aqui tem de sobra. Mas a mulher tem que viver com esse estigma e ser livre dele. Nós começamos amanhã falando sobre essa libertação na nossa mente. E quando você olha para Esther, você vê que ela também precisaria viver tudo isso. Ela era estrangeira naquele lugar. Ela era uma mulher simples, pobre, agora num harém, sendo devidamente preparado para ser talvez rainha. Irmãs, e esse texto que nós lemos nos mostra, irmãs, como é que Deus chama uma pessoa e usa ela para o seu propósito. E nesse texto que nós lemos aqui, o versículo 13 e o versículo 14, Mardoqueu se apresenta para Esther, né, depois de toda aquela trama que Amã faz para que o povo judeu seja morto. E Mardoqueu vai até Esther na esperança dela fazer algo. Ela estava numa posição que talvez fosse de destaque para resolver aquela situação. E Esther, por um momento, se acovarda diante daquela situação.
E Mardoqueu é usado pelo Senhor, eu creio assim, com a convicção e os fundamentos da palavra dentro do coração daquele homem. E ele desperta ela para dizer: Esther, se você se calar, socorro e livramento vão vir de outro lugar. Nós temos um Deus que zela sobre a sua palavra para cumprir. Há uma promessa sobre Israel e ela vai se cumprir. Agora você e a casa de seu pai vai morrer. Agora, você pode talvez parar e pensar: quem sabe, para um propósito como esse, nesse tempo, Deus não te colocou onde você está. Irmãs, mulheres de Deus, mulheres posicionadas, mulheres com experiência com o Senhor, elas vão discernir esses tempos e essas estações. E glória a Deus pela vida de Mardoqueu na vida de Esther. Talvez você tenha uma Mardoquia, um Mardoqueu na sua vida, não sei. Você tem alguém assim que de vez em quando dá um chacoalhão e diz: opa, acorda, desperta, Deus não perdeu o controle. Você pode dar glória a Deus por essa pessoa na sua vida? Por isso, irmãos, que a gente precisa andar em comunhão, né? Por isso que ninguém pode ser crente sozinho lá fora. Porque a gente precisa uns dos outros. Aquilo que eu não vejo, você vê em mim. Aquilo que eu não tenho força para lutar, você me ajuda a lutar. Glória a Deus pela igreja de Cristo. Glória a Deus. E queridas, em primeiro lugar, eu queria falar o que nós podemos aprender com Esther, é que ela foi provada e a sua história se tornou um testemunho. Todas as mulheres que passaram por aqui, pastor, eu não sei se você reparou, mas elas falaram sobre abrir mão do passado e prosseguir no novo, e falaram sobre essa questão geracional. A sua história, irmãs, ela é um testemunho para a glória de Deus. Quando eu olho para a minha infância, eu costumo dizer que minha infância foi algo muito difícil na minha vida, e meus filhos até dizem: mamãe, a gente não gosta de ter conta da infância, conta de outra parte da sua vida, menos da infância. Mas, irmãs, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu louvo tanto a Deus, porque foi na minha infância que Deus me preparou para assumir tudo que Ele me confiou aos 17 anos. Eu me casei aos 18, e o tempo que eu tenho de casado, nós temos de congregação, de igreja. Então, foi tudo junto. Imagine o desafio de viver o casamento aos 18 anos e liderar uma igreja. Então, se Deus tinha algo para mim confiar aos 18 anos, em que tempo Ele iria me preparar? Na minha infância, pré e adolescência. Mas tudo que Deus faz é com um propósito. Tudo aquilo que Ele permite, Ele faz cooperar para o seu bem, se você ama o Senhor e se você foi chamado segundo o seu propósito. Então a história de Esther era o testemunho dela. E quando você vai ver lá em Mateus 4,14, e em muitos textos do Novo Testamento, vai dizer que Jesus, que aquelas palavras se cumpriram, ou Jesus realizou aquele determinado feito para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse o que fora dito. Então, irmãos, o que é que nós entendemos? Que a palavra de comando nesse tempo não é fazer, mas é cumprir aquilo que foi dito sobre você. E a pastora Cris falou sobre isso, sobre estarmos tão ocupadas, e isso nos distrai, achando que nós estamos fazendo algo. Presta atenção, irmãs, às vezes fazer errado também é pecado. Às vezes fazer certo também é pecado. Porque uma das traduções para a palavra pecado é não atingir o alvo. Então você pode estar fazendo alguma coisa certa, mas se ela está dentro, se ela está fora do chamado e do propósito de Deus para a sua vida, está errado. Peraí, pastora, deixa eu ver se tem base bíblica para isso. Tem, queridos. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você tem obrigatoriamente que orar como Paulo. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz que Jesus, Ele viveu para cumprir aquilo, ou o propósito pelo qual Ele foi enviado pelo Pai. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada sem ouvir do Pai, irmãos. E nós estamos às vezes fazendo tantas coisas, tem a preocupação de dizer: Senhor, isso é o que foi escrito sobre mim. Eu estou vivendo o que um dia o Senhor escreveu no seu livro, lá no Salmo 139, o Senhor me falou isso. Irmãs, isso precisa ser o alvo da nossa, um dos alvos da nossa vida. Perseguir aquilo que o Senhor falou sobre nós. Para que Deus te chamou? Porque Deus te salvou. Com certeza
estarmos diante dele só no culto, que é maravilhoso, de conferências em conferências, ou cumprindo a agenda da igreja. Conferência dos homens, conferência das mulheres. Precisamos fazer um movimento, a igreja está meio fraca, vamos sacudir esse povo. Não, irmãs, nós precisamos cumprir o que fora dito sobre nós. Porque no fazer, irmãs, nós fazemos com alegria. E quando nós ficamos tristes ou nos frustramos, nós não fazemos mais. No fazer, você diz assim: eu estou tão realizada, pastora, estou fazendo a obra de Deus. Mas quando você se frustra, você diz assim: não vou fazer mais não, que Deus nem recebe que a gente faça isso dessa forma. Mas quando você está cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer, você faz sorrindo, você faz chorando, você faz com saúde, você faz sem saúde. Essa não é. O nosso desafio não é fazer, mas é cumprir o que fora dito sobre nós. O que Esther estava vivendo, irmãos, era uma palavra dita muito antes. Foi profetizado muito antes. E nós ainda profetizamos hoje que o povo de Israel não vai se acabar. Deus ama aquela nação, Deus tem um propósito para aquela nação. A gente crê que a Bíblia diz que Ele virá e governará, sentará no trono de Israel e governará as nações com justiça e equidade. Deus não permitiria que seu povo fosse aniquilado da terra. E Deus queria que Esther participasse disso. Irmãs, quando nós entramos no projeto de Deus, Deus muda toda a nossa história, a história da nossa vida, da nossa família, por causa do posicionamento que nós assumimos. Todos os lugares que eu vou pregar, eu digo isso. Quando minha mãe voltou do mundo, que ela entendeu que havia uma história, uma carga genética, comportamental, emocional, de desgraça, de maldição familiar. E ela entendeu isso muito bem. Todos os dias minha mãe se ajoelhava, irmãos, e olha, dava trabalho para o povo cultuar do lado dela. Porque ela gritava, dizia: Senhor, meus filhos não, minha filha não, Senhor. Dizia: mãe, vai comer? Ela dizia: não, estou jejuando. Nunca vi jejuar tanto. 7 dias, 3 dias, só na água. 7 dias, só na água. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E o clamor era só: Senhor, para em mim. Não vai alcançar a vida da minha filha, no meio dos meus descendentes futuros. Você pode se posicionar nesse lugar, irmã. Você pode dizer: minha casa não, minha família não, meus filhos não. Meu Deus, irmãos, nós somos às vezes muito passivas à ação dos demônios, da carne. Mas quando uma mulher se posiciona, então o segredo está em ouvir e obedecer aquilo que fora dito sobre você. Porque é algo que Deus diz sobre a sua vida. Irmão, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Se você não tem nenhuma que um profeta, ou um irmão, uma pastora diz, você tem a palavra de Deus. As escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, que é para você. E aquela mulher entendeu então que a sua história e toda a provação que passou era com certeza para um propósito. E aí, irmãs, ela atende essa missão, entende isso, e ela agora vai para o segundo passo. Deus a esconde para preparar. Quantas mulheres ou quantas de nós já passamos um tempo escondidas? Hein, irmãs? Própria maternidade é um tempo que Deus nos esconde, sim ou não? Você diz: meu Deus, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Minha vida acabou, está todo mundo correndo, eu estou aqui em casa cuidando de menino. Que no Nordeste não é cuidando do filho, é cuidando de menino, não é assim, irmãos? Mas se é uma menina, é menino também. A gente diz assim, né? Todo mundo entende. E a gente pensa que Deus está esquecendo a gente. Mas quando Ele deixa você quietinha, é porque Ele está te escondendo para te preparar para algo. E a Bíblia diz, irmãos, que em primeiro lugar aquela mulher estava sendo preparada para um homem. Então nós poderíamos dizer que ela estava sendo preparada para o seu esposo. E a gente estava ali conversando sobre Esther, dizendo isso, que existe um costume. Primeiro, Regai cuidava daquelas mulheres. Ele era um amigo do noivo. Regai é um símbolo do Espírito Santo, que ele conhece tudo que o noivo gosta. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começou a preparar aquelas mulheres. Esther estava no meio delas, tinha um apego ali. E
a cultura judaica diz que eles fazem um buraco no chão, colocam ali lenhas e todas as especiarias. E você vai ver, você vai entender que 6 meses era com mirra, outros 6 meses era com outro tipo de perfume. E ali eles fazem o fogo e colocam-se um lençol sobre e a mulher fica ali. É como se fosse uma sauna de perfume. Ei, irmãs, de olhos. Vamos orar para Jesus preparar um esparro desse para você. Tome posse em nome de Jesus. Qual era a finalidade disso, irmãs? Era o cheiro do perfume ficar impregnado na pele da mulher. Então quando a mulher passava, o rei ia sentir o cheiro dela e ficava... Outros cuidavam do movimento do corpo dela. Já pensou se fosse um pilates? Quem sabe? Alguma arte dessa aí, alguma atividade física dessa. Porque o corpo dela deveria ser perfeito. O comportamento dela deveria ser perfeito. A forma de andar, a forma de movimentar os cabelos. Elas eram minuciosamente preparadas para o seu esposo. Irmãs, quantas mulheres de Deus se perderam desse princípio, pastora? Nós almejamos o púlpito, nós almejamos cumprir todas as tarefas congregacionais estabelecidas, mas nós nos esquecemos que, em primeiro lugar, nós devemos ser preparadas para o nosso marido, para a nossa casa. Você tem se tornado uma mulher irresistível ao seu marido? Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levanta a mão bem alto para ver. Meu Deus, muitas. Você tem se tornado essa mulher? Você tem melhorado? Esses dias a gente estava numa conversa só para mulheres, e aí eu falei alguma coisa, a gente falou alguma coisa disso, aí ela disse: ei, pastora, foi-se o tempo, nem vontade eu tenho mais. O sangue de Jesus tem poder, meu filho. Queima ela, Jesus, com o fogo de Deus, meu irmão. Mas a gente ri, e às vezes é um assunto tão incômodo, parece que a gente está falando uma coisa que nem é de Deus, né? Mas isso é tão de Deus. Porque vai ler a mulher de Provérbios 31. A Bíblia diz que na porta da cidade o povo conhece o marido dela por causa dela. Ele é o cartão de visita do marido, ela é a coroa do marido. O marido é respeitado na cidade por causa dela. Nós deveríamos ler mais o Provérbios 31. Se está na palavra de Deus, está acessível para nós, em nome de Jesus. Mas você precisa ser uma esposa em primeiro lugar. Irmãs, se você abrir em qualquer palavra de conferências, o que Deus está falando na nação é sobre ser esposa, ser mãe e dona de casa. Vocês estão ouvindo isso ou não? Irmãs, que responsabilidade. Que responsabilidade a gente olhar para a nossa casa, vir para uma conferência dessa e dizer assim: graças a Deus, eu estou em paz com meu marido, minha casa está em harmonia, minha casa está na sintonia dos céus. Sabe por quê? Quer conhecer uma mulher, conhece o marido dela. Quer conhecer o marido dela, conhece a mulher. Não tem glória a Deus agora? Tem glória a Deus. Irmãs, eu estava vendo a pastora Ana Paula falar isso. Ela disse assim: queridas, olhe para as suas fotos, veja como você melhorou. Irmãs, glória a Deus pelo tempo, irmãs. Já pensou se a gente selecionasse aqui uma foto de cada uma das participantes da conferência? Ministerial, empresarial, emocional é outra, irmãs. Porque nós dois somos um. Então aquela mulher foi preparada primeiro para o seu esposo. Ela se equipou totalmente para que o seu esposo a desejasse, para que ela fosse atraente para ele, para que ela pudesse ser alguém que o marido quisesse perto. Ela teria que ser escolhida dentre tantas. Irmãs, você foi escolhida dentre muitas. E às vezes a gente se esquece disso. E nós temos que valorizar esse lugar. Você escolheu um homem, você escolhe ele hoje ainda, porque tem milhares. Mas você fez a escolha por um, ele fez a escolha por uma. Vamos valorizar isso, irmãs. Vamos cuidar do nosso marido, vamos cuidar da nossa casa. Amém mesmo? Será que o nosso anseio maior é por um ministério ou por uma casa que glorifique o Senhor? Será que a gente ora por tudo que a gente tem confiado a nós lá na igreja, mas a gente ora também pela nossa vida sexual? Será que a gente cuida dessa área como a gente cuida de outras áreas? Irmãs, nós precisamos falar isso. Nós precisamos denunciar
também nessa área da minha vida. Para que meu casamento seja guardado. Porque não é só Jesus quem guarda o seu casamento, você também guarda, irmã. Você se arruma, você se cuida. Você cria circunstâncias para que isso possa ser aquecido. Pastor, é porque você não conhece minha história, é sempre a mesma história. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus entra na sua história, todas as suas desculpas caem por terra. Porque Ele acaba com todas as nossas desculpas. Eu não tive mãe, Ele diz, eu sou sua mãe. Meu pai me fez sofrer, eu sou seu pai. Meu marido, eu sou sua fonte de alegria, de paz. Eu não consigo dar assim, porque eu não recebo. Você tem a fonte, sou eu. Não tem nada que você possa apresentar como desculpa que Deus não vai derrubar diante de você. Aleluia! Aquela mulher se preparou. E em segundo lugar, dentro dessa preparação, havia um entendimento de que ela não podia sozinha. Ela precisava de Mordecai. Ela precisava de Hegai. Ela precisava de Mordecai ou Mardoqueu. Ela precisava daquelas pessoas que Deus levantou para caminhar juntas. Nós estamos aqui, irmãs, porque nós precisamos umas das outras. A gente pensa que não precisa. Eu nem conheço essa igreja. Mas em 5 minutos que eu sentei com a pastora Érica, ela me contou o testemunho dela. Ai, Jesus, como eu fui abençoada. Mulheres de dores, irmãs, que mesmo apesar da sua dor e das suas aflições, estão glorificando o nome de Jesus e caminhando. No início do ano eu perdi uma sobrinha muito amada, querida nossa. Nós estávamos de férias em 2 casas diferentes. E a nossa sobrinha de 3 anos morreu vítima de um afogamento. Nas nossas férias, irmãs. Processo muito doloroso, assim, indescritível. E desde janeiro a gente tem lutado com essa dor. Temos acompanhado de perto esse casal de pais que choram ainda todos os dias pela perda da sua filha. Terça-feira, a pastora Carla, o pastor Gleison tiveram um tempo com eles. Eu liguei para eles, eram umas 11 horas da noite, eles estavam em lágrimas. Seria uma dor muito grande. E o nosso desafio, irmãs, é apenas um: prosseguir. Mesmo quando a gente está ferido e mesmo quando estamos em dor. E esse é o Evangelho de Jesus, sim ou não, irmãs? Foi isso que Jesus fez ou não? Jesus aprendeu tudo que aprendeu através do sofrimento. Então o nosso sofrimento é um combustível de Deus para que possamos prosseguir. Cada um com a sua dor. Eu nem considero essa dor minha. Eu considero que eu estou participando da dor de outra família. Porque a dor dos pais não pode ser comparada com a minha. Sim ou não? Essa não é a minha dor, é a dor deles. Mas com essa dor, ainda assim, nós estamos prosseguindo. Irmã, muito obrigada, querida. Ela me deu logo um estoque, irmãos. Oh, glória, a irmã entendeu quem eu sou. Amém, Jesus. Do jeito que eu rio, eu choro, irmãs. Mesma intensidade. É esse o caminho, irmãs. Nós precisamos submeter ao processo. E depois dele é que nós vivemos a honra, o galardão, a recompensa. Ninguém pode fugir do processo. O seu desafio é entender qual é o seu. Muito se fala sobre processo. Eu estou no processo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu processo é para que fim? Porque cada processo aqui é diferente. Um é porque Deus quer quebrar o orgulho. Outro é porque é fofoqueira demais, Deus quer aparar a língua dela. Outro é porque é acomodada demais, Deus quer sacudir ela. Outro é porque é agitada demais, Deus quer dizer senta. Qual é o seu processo? Dê nome ao seu processo. Pare de dizer o processo. Qual é o seu? Pergunte para o seu irmão, qual é o seu processo, minha irmã? Qual é o seu? Você tem coragem de responder qual é o seu ou você não sabe ainda? Oi, irmãs, o meu é porque eu sou assim, para frente demais. E Jesus fica para trás, abençoada. Tem mulheres áreas aqui? Se deixar ela compra, vende, negocia, vai, resolve. Aí Deus diz assim, não, você tem um marido, submeta-se. Jesus, mas ele demora muito, tem nada não, eu tenho tempo para esperar ele, deixe ele. Oh Jesus,
Meu marido é assim, irmãos, ó. E eu digo, meu filho, ele tem nada não, amor, deixa eu contar uma piada pra tu. Eu digo, não dá tempo de contar piada agora, pelo amor de Deus. E ele faz, amor, tu tá nervosa? Eu digo, não é assim também não. Mas assim, ele é muito tranquilo, irmãos, e ele gosta de fazer graça. Deus o livre dele conhecer o pastor Misael e ficar mais perto dele, não vai dar certo. E eu sou aquela serelepe, né? E a gente tem que frear, né, pastora Érica? E confiar no Senhor e se submeter a Ele. Amém, Senhor? Em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãs, em segundo lugar, Deus escondeu e preparou. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta tarde. Se você está escondida, Deus está te preparando para algo. Amém? E tenha certeza, não é para você fazer, é para você cumprir o que foi dito sobre você. E por fim, Deus a expõe para lançá-la. Amém, pastora? Deus expõe a vida de Esther para que o propósito possa se cumprir, ou o início dele. E aí no verso 14 ele diz isso. Então, irmãs, o que nós entendemos é que Mardoqueu estava entendendo o que Esther não estava entendendo. Esther talvez foi para esse tempo que Deus colocou aqui. Eu imagino na cabeça de Esther as coisas começando a fazer sentido. Porque inicialmente Esther não sabia o que fazer. Mas quantas vezes eu me pego assim, sem saber o que fazer? Deixa eu te aconselhar uma coisa. Ore e jejue. Mas Deus tem nos chamado para o jejum de uma forma que eu digo, meu Deus, Senhor. Às vezes a gente nem quer. Mas Deus está chamando a gente para esse lugar. Para todas as disciplinas espirituais, na verdade. Amém, irmãs? Vocês estão entendendo isso também? Vida na palavra, vida de oração, vida de jejum, oração pela madrugada. Eu conto isso, que nessas férias em que a gente viveu isso, as férias são um tempo que eu descanso, né? Todos nós tentamos isso. Mas, pastora, todas as madrugadas o Espírito Santo me acordava. E a gente comentava, a gente estava na mesma casa, eu e Carla, disse, amiga, tem algo estranho. Deus não está me deixando dormir. Deus sabe que nas férias é o momento que eu tenho para descansar, é o momento que eu mais durmo. Eu descanso. Mas quando ia dando 2, 3 horas da madrugada, eu acordava. E eu ia, orava, acordava. Amiga, tu está entendendo alguma coisa? Ela dizia também não. E eu disse, será que é a casa que a gente está? Crente espiritual, né? Querendo espiritualizar. Será que é a casa? Vamos orar na casa, vamos repreender, porque não é possível. Mas sabe o que era, queridos? O Espírito Santo estava nos deixando alerta, intercedendo pelo que haveríamos de enfrentar 7 dias depois. Há uma inquietação no seu espírito. Você não sabe discernir o que é ainda. Comece a orar e a jejuar, porque Deus está te preparando para algo. E quando eu digo algo, irmãos, eu tenho que te dizer, pode ser maravilhoso e pode ser extremamente desafiador. Porque vida cristã é isso. Se te prometeram um evangelho triunfalista, te prometeram errado, irmãos. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz de Cristo. É do Calvário, é do Getsemane, é do lugar da prensa, do óleo. Ah, meu Deus! E nós precisamos desejar viver e não viver outra coisa, irmãos. Custe o que custar, perda o que perder. Esses dias minha sobrinha que perdeu a filha postou um vídeo dizendo isso. Meu Deus, ela me mandou um vídeo e era do pastor Telmo. E ele dizia que ele foi pregar numa igreja de um pastor muito querido. Quando chegou lá, a igreja linda, não sei se vocês viram no Instagram esse vídeo. E aí ele disse que, pastor, que igreja linda, tal, foram se conhecer. E ele disse, pastor, faz 1 ano e meio que eu perdi minha filha de 16 anos. O pastor daquela igreja local disse isso. E ele disse, meu Deus, pastor, como foi isso? Ele disse, ela teve uma bactéria, estava bem, de repente adoeceu, pegou uma bactéria e veio falecer. E ele disse que aquilo foi um susto para ele. E ele disse, pastor, como deve ser difícil perder uma filha. E ele disse, pastor, não, eu não perdi. A gente só perde o que não sabe aonde está. Eu sei aonde a minha filha está e em breve eu vou encontrá-la. Aleluia! Mas ele está procurando por esses. Pastor, eu não sou. É sim. Creia que você pode se tornar.
Depois de 3 dias de oração e jejum, irmã, você está matando um demônio a grito. Ela estava cheia de convicção. Tão convicta que ela estava pronta para morrer. E ela entra diante do rei. E o que é que acontece, irmãs? O rei levanta o cetro. O rei atende ela. Irmãs, e não é de qualquer forma não. Ele diz assim: minha rainha, peça o que você quiser, até metade do reino eu te dou. E ela pediu, irmãs. A Bíblia diz que ela faz um jantar. Depois ela faz outro jantar. Porque, irmãos, havia todo o plano. Irmãs, leia o livro de Esther. Agora leia, releia, leia de novo. Você vai ver um monte de coisa linda ali dentro. Havia toda uma estratégia para que a vitória fosse alcançada. Irmãs, nós precisamos ter mulheres de estratégias. Senhor, não é essa. Não é essa arma. Qual arma o Senhor quer que eu use? A pastora Cris falou isso hoje. Qual arma o Senhor quer que eu use com o marido? Irmãs, geralmente com o marido é jejum e oração. Não é falar. Vocês já descobriram esse ou só eu? Se você fala, parece que ele faz o contrário. Esse dia eu estava dizendo a Miquinha, meu marido diz que eu falo muito quando ele está dirigindo. Talvez seja só eu, você não, mas eu falo. Não sei se a pastora Cris faz isso. Estaciona aqui, Marcos. Entra por essa rua. Eu faço, irmãs. Eu faço, Cris. Oh, meu Deus. Mas eu faço tanto que esses dias ele reclamou: amor, você precisa me deixar dirigir. Você precisa deixar eu estacionar onde eu quero. Irmãs, eu estou falando isso, mas não estou feliz não. Com isso eu estou triste. Sabe qual foi a estratégia que eu arrumei agora? Eu vou andar atrás por um tempo. Estou dizendo diante de Deus, não estou falando vocês irem não. Mas espera, vocês estão sem saber se iriam ou não. Não é piada. Eu vou sentar no banco de trás para ver se eu treino minha mente que eu não estou dirigindo. Porque não é possível Deus falar a mesma coisa com a gente por meses, por anos. Mas tem dia que eu estou louca com isso. Senhor, eu não aguento mais o Senhor falando sobre isso. E Deus dizendo: eu não aguento mais ter que falar sobre isso ainda. Irmãs, o tempo passa e a gente não muda. Coisas que Deus falou lá atrás e pediu a você, Ele ainda está pedindo hoje. Coisas que Ele nos repreendeu lá atrás, Ele está te repreendendo hoje de novo. Deus quer te lançar, irmã. Posicione-se no lugar que Deus tem para você. Se é em silêncio, vesta a sua matraca em nome de Jesus. Mas faça algo para que se cumpra aquilo que foi dito sobre você. Os maiores jejuns não é para obter coisas, irmãs. É para matar a nossa carne. Tem irmã que diz lá na igreja: pastor, eu não posso jejuar, que eu fico tão irritada. Eu fico ponto de comer um vivo. Diga, irmã, não é porque você fica irritada, é porque você é irritado. E o jejum revela quem você é. É a hora que a gente empurra. Você desespera mesmo. A gente gosta de dar um nome bonitinho para aquilo que é pecado, dizer que é problema, o que é pecado. Pecado só se vem se confessando e deixando. E a fazer, não fazer o que deve ser feito é pecado, irmãos. É errar o alvo. Deus quer te lançar. Tem coisas muito preciosas dentro de você que Deus quer extrair. Você já percebeu que Deus é especialista em esconder coisas preciosas? Se encontra ouro em todo lugar. Se encontra rubi em todo lugar. Não, irmãs. São lugares escondidos, pérolas. É no fundo do fundo do fundo do mar. Aí você está dizendo: Deus, me usa logo. Deus está dizendo: não, filha, é muito superficial o que você tem ainda. Tem coisas muito mais profundas que eu estou mexendo. É assim ou não é? Eu fico dizendo para minha mãe: meu Deus, que vida cristã é essa? Quanto mais a gente vai para Deus, pastora, mais a gente percebe a nossa fraqueza. Não foi assim com o profeta Isaías? O profeta dos palácios, o homem usado por Deus, não é isso que te digo. A Bíblia diz que quando ele se depara com a santidade de Deus, ele olha para Deus e diz assim: ai de mim que eu vou morrer. Que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros também. Porque quando você vê a glória de Deus, irmãos, você reconhece a sua fraqueza, a sua limitação. É quando você não olha para a irmã e acha que é melhor do que ela. Porque ela erra nisso, mas você erra naquilo. Você não olha para alguém e acha que ele canta menos que você.
para a glória de Deus, irmã? Você quer ser alguém usada para a glória de Deus? Você precisa se submeter. Você precisa deixar Deus extrair o melhor de você. Sabe por quê? Porque você precisa conhecer esse Deus nessa palavra. Você precisa ter uma experiência com Ele. Era a oportunidade de Esther conhecer Deus como nunca antes. E Deus quer dar essa oportunidade a você. Talvez esse dia inteiro de conferência. Talvez entender, Senhor, por que o Senhor me trouxe para o Nordeste? Essa era uma pergunta que eu fazia muito, Senhor, por que o Nordeste? Porque aqui, Senhor, dia 10 de outubro eu estou indo para São Paulo, nós estamos indo para o casamento do meu irmão, vamos passar lá 10 dias. Pela primeira vez eu vou poder levar a minha família para apresentar toda a nossa história. Uma história que às vezes a gente queria fugir. Durante anos eu briguei com Deus. Deus, deixa meus filhos aqui no Nordeste. Deixa eles conhecer só esse lado lindo da minha história. Deus disse, não, Aline, eu quero que você os leve para São Paulo. Porque a sua história faz parte do seu testemunho. E eu estou indo com os meus 3 filhos, irmãos, visitar lugares que eu não gostaria, ver pessoas que nós não gostaríamos, porque eu quero apenas cumprir aquilo que foi dito sobre mim. Mas tenha certeza, Deus não está preocupado se você está fazendo ou deixando de fazer. Mas Ele está extremamente comprometido com o que você está cumprindo ou não. O que nós estamos vendo aqui hoje, pastor, estava escrito no livro de Deus. Deus sabia que você estaria aqui hoje. E quando a gente diz assim, essa conferência pode mudar a sua vida, você vai sair daqui assim, irmãos, é verdade, pode ser real. Porque são muitas palavras, muitas coisas, você não vai lembrar tudo, mas se você sair daqui com um posicionamento, você não vai mais ser a mesma. Você vai mudar. Escolha uma área, Senhor, eu vou começar por aqui. Talvez seja igual eu, andar no banco de trás do carro. Mas nós não podemos nos conformar com o que estamos vivendo. Nós precisamos nos levantar. Ser aceita o plano de Deus e se lança nisso, irmãos. O rei favoreceu. E sempre o favor de Deus é um convite para o próximo nível. Estar diante do rei. Tem aquele episódio vencido que o rei não podia mais invalidar o seu decreto de que que os exércitos sairiam contra os judeus, mas ele permitiu que os judeus lutassem. Aquilo não era o fim, irmãos, aquilo é um convite de Deus para Esther para o próximo nível. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus está te convidando para o próximo nível. E talvez o próximo nível seja mais difícil. É assim no videogame ou não? São assim nos jogos ou não? E às vezes a gente fica dizendo, Deus, irmãos, tem gente que não muda de nível porque não quer o desconforto do próximo nível. Senhor, deixa eu ficar aqui, é mais confortável. Vamos ficar sem conferência mesmo, né? Vamos ficar aqui, vamos ficar com a igreja pequenininha. Eu conheço amigos que dizem, não, eu quero igreja pequena, que igreja não dá muito trabalho. Irmãos, não é sobre ter igreja pequena ou grande, é sobre cumprir aquilo que Deus disse sobre você. Talvez Deus sonhou para você uma igreja com 50 pessoas. Louvado seja Deus, cuide dessas 50. E talvez você aqui como eu nunca quisesse ser pastora. Nunca sonhei. Eu dizia assim, eu só quero, Jesus, eu vou te pedir 3 coisas. Não quero marido médico, nem vigia, nem pastor. O resto eu posso dar todos. Ou melhor, qualquer um, né? Misericórdia. Porque eu dizia, o médico vive para trabalhar. O vigia vai passar toda a noite longe de mim. Eu também dormi sozinha. E pastor, Senhor, esse é o pior. Não quero. Não quero, Jesus. Deu certo, irmãs? Que não é a gente que escolhe, irmãos. No propósito de Deus, Ele faz a vontade dEle e a gente se submete a ela. E sabe o que é melhor? Você encontra alegria e satisfação dentro do propósito de Deus. Pode ser chorando, pode ser sorrindo, mas Ele está cuidando de você. Então não pare, irmãs. Não pare. Avance, prossiga. Talvez você está muito bem aqui hoje, cheio de vitória, de alegria. Talvez você está num deserto, num vale. Talvez você está num momento difícil. E um ou outro pode te fazer parar. Você pode se deslumbrar com a alegria do momento, ou você pode chorar a sua dor e ficar ali. O fato é, não pare. Porque Deus te chamou, Deus te fez para ser lançada, enviada para a glória dEle. Amém, amadas? Nós podemos ficar de pé e orar por isso?